E o governo federal se tornou um dos únicos países do mundo a defender a regulamentação das redes sociais. Inclusive, isso porque a União Europeia, que é pioneira na regulação da internet, já anunciou a suspensão de algumas diretrizes. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Em destaque, regulação das redes sociais. Inclusive, o Brasil e também várias outras nações entendem que é necessário fazer uma regulação específica das redes sociais. Já a União Europeia pensa em promover as alterações de uma regulação que já tinha sido feita. Inclusive, no Brasil, em relação às Big Techs, fica repensando se somará esforços internacionais para regulamentar as redes. Agora, o Planalto teme ficar isolado e se tornar um alvo ainda mais forte das Big Techs e até mesmo do governo dos Estados Unidos. Luiz Felipe Dávila, a projeção de que o Brasil ficaria isolado e perderia apoio para regulamentar as redes sociais se de fato a União Europeia alterar aquela regulação que já foi elogiada por muitos, né? Mas há uma mudança de entendimento. O Dávila, que acompanha muito, inclusive, o que acontece na Europa, pode nos trazer essa reflexão. Por que a União Europeia agora está recuando em algumas medidas e revendo aquilo que foi aprovado há alguns anos, hein, Dávila? Porque regulamentação, Caniato, virou sinônimo de censura. É muito diferente regulamentação de censura. Regulamentação é importante ser feito, porque no fundo determina as regras do jogo, como é que o jogo vai ser jogado. Mas hoje é censura. Todo mundo que fala em regulamentação, no fundo, é que tem vergonha de usar a palavra censura. Então usa a regulamentação. Mas é isso do que se trata. O Brasil é o caso exemplar de que não aprende com os bons exemplos. Nós aprovamos o Marco Civil da internet. Foi referência no mundo, justamente por permitir liberdade de expressão e regulamentação correta. Não pode ter pedofilia, não pode ter terrorismo, não pode ter pornografia, está tudo certo ali. E isso pode ser censurado, entre aspas, né? Mas ali a regra estava clara. Por quê? Por que o código foi tão exemplar? Porque foi construído de baixo para cima, ou seja, com apoio da sociedade civil, com advogados, com agente de tecnologia. E essa turma é que foi levando as sugestões e ajudou a moldar o código. Hoje, o que está sendo feito no Brasil? É quase uma comissão secreta no parlamento, se fecha e manda a regra e fala que vai ser assim. Isso é censura. E a preocupação dessa turma é censurar a direita, a oposição, porque eles estão desesperados de como a direita utiliza as redes sociais muito melhor que a esquerda. Então, o Brasil está na contramão total. Daqui a pouco estaremos mais parecidos com a Coreia do Norte e a Rússia do que com a comunidade europeia. Você, Mota, o governo brasileiro teme ficar isolado porque havia sinalização de que poderia andar de braços dados com a União Europeia, porém a União Europeia já reverteu vários dispositivos que foram aprovados naquela regulamentação das redes sociais e dificilmente vai manter todo o projeto vigorando até aqui, né? Já há muitas discussões acerca de revisar ou até cancelar muitas aprovações que foram feitas pela União Europeia quando falamos de regulação das redes. As pautas de esquerda estão saindo de moda no mundo, né? Vai levar um pouquinho de tempo para essa notícia chegar por aqui. Agora, mais uma vez, é preciso a gente diferenciar a nação brasileira do Estado brasileiro, do atual governo brasileiro. Quem quer regulamentar as redes a qualquer custo é o atual governo brasileiro com o apoio da máquina do Estado. A nação brasileira, o povo brasileiro, quer que a censura desapareça. Nós queremos liberdade para usar as redes sociais. Aliás, se as autoridades usassem as redes, o que a maioria delas não faz, elas entenderiam o tamanho da tolice que é esperar que a Europa se junte com o governo do PT para confrontar os Estados Unidos da América. Delegado Palumbo, o governo brasileiro tinha quase convicção de que haveria uma aliança com a União Europeia ou com outros países. Alguns chegavam a mencionar uma aliança mundial para conseguir avançar com essa regulação das redes sociais.
Mas agora, mudanças no caminho, né? Muita gente identificando que regulação nas redes pode ser interpretado também como censura, e aí essa pauta está perdendo força em muitos lugares. Por aqui ainda não. Bom, em 2023, literalmente, eles quiseram enfiar a goela abaixo da população brasileira com um projeto horroroso, né, horrível, onde o governo criaria uma comissão e o próprio governo iria estipular o que é fake news, o que não é, o que pode, o que não pode. Isso é absurdo, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Graças às redes sociais, esse projeto foi derrubado. Eu já falei isso exaustivamente aqui no programa Os Pingos dos Is, mas vou repetir porque temos muita audiência rotativa. O que o governo quer, literalmente, não é regular. Ele quer censurar. Quantas coisas vieram à tona graças às redes sociais? Será que o presidente estaria solto, o ex-presidente estaria solto, se ele não tivesse uma rede social e se não tivesse uma rede de apoiadores? Ou será que já teriam decretado a prisão dele? Através da rede social, o povo consegue se mobilizar, mas não é se mobilizar para fazer crime, para protestar, para se insurgir, inclusive contra projetos de lei absurdo, como, por exemplo, posso citar um aqui, onde os deputados queriam proibir o povo de pegar um celular e indagar um deputado no aeroporto. Isso é direito da população. O deputado que não quiser dar satisfação para o povo, seja lá de que forma for, claro que tem que ser educado, a pessoa pode pegar um celular e fazer uma indagação, inclusive para mim, para qualquer deputado. Por que você é a favor disso? Inclusive me filmar. Eu respondo ou não respondo? É claro que eu vou responder. Mas é tão absurdo que eles quiseram criminalizar essa atitude. Agora eu pergunto, quantos deputados e quantos senadores não estariam no Congresso Nacional agora se não fossem as redes sociais, com campanhas duras, literalmente duras, sem fundo partidário, sem absolutamente nada, sem gente na rua panfletando, sem weed banner, sem nada. Ora, é claro e é evidente que esse pessoal que fala irregular, eles querem censurar. Sempre cito o exemplo do Nicolas Ferreira. Quase 20 milhões de seguidores em somente uma rede. O que ele alcança numa postagem, um político convencional da velha guarda teria que gastar milhões, milhares de reais. Não ia conseguir alcançar do mesmo jeito. Ou seja, eles querem afastar esses políticos para se perpetuarem no poder e o povo só acompanhar pelo diário oficial, como era antigamente. Pois é, pegando justamente o fio da meada do comentário do delegado Palumbo, há pouco o Dávila mencionou, né, sobre grupos de espectros políticos diferentes, sendo que um grupo hoje em dia se utiliza das redes sociais com muito sucesso. Já um outro talvez muito preso a algumas teorias analógicas, né, Dávila? E a gente observa que não consegue ter a mesma performance quando a gente olha para as estratégias digitais. Mas queria que você trouxesse sua análise, Dávila. Por que a liberdade de expressão desagrada a tanta gente e qual é o real objetivo quando a gente observa esse projeto da regulação das redes sociais, que muitos entendem que é preciso que o Estado diga o que você pode e o que você não pode postar? Por quê? Este fórum democrático que são as redes sociais, ali tem o verdadeiro pulso da situação das coisas. Isso incomoda muito político. Aliás, os políticos que não se incomodam, pelo contrário, que valorizam isso, são os bons políticos. Eu vou dar um exemplo de um dos maiores estadistas da história do Brasil, Dom Pedro II. Dom Pedro II permitia a liberdade de expressão absoluta no Brasil. E ele lia todos os jornais, via as caricaturas que faziam com ele, as gozações, e ele entendia que aquele era o real pulso que ele tinha da população. Pra você ter uma ideia, Caniato, até os ingleses, o embaixador da Inglaterra no Brasil e da França ficavam escandalizados como a imprensa criava expressões jocosas, humorísticas e críticas duras e às vezes injustas contra o imperador. Mas o imperador dizia que aquilo era o verdadeiro pulso das coisas, porque todo mundo que ia querer falar com ele no palácio ia lá para trazer a versão que ele queria escutar e não o que estava sendo dito nas ruas. Então ele sempre entendeu a liberdade de expressão, a pluralidade de ideias, ataques injustos como algo para ele ter o pulso da situação do Brasil. Veja a diferença
de um estadista desta época com os de hoje, que tem medo da opinião pública, que tem medo da rede social, que tem medo da crítica, que interpreta a crítica não como uma coisa construtiva, mas como um ataque pessoal, um ato de deslealdade. Veja a infantilidade que a política se tornou hoje, quando crítica, diversidade de opinião, pluralidade de ideias é vista como um perigo, uma ameaça e não como uma virtude. Agora, Mota, a gente também observa muita gente, formador de opinião, analista, comentarista, gente que escreve para jornais conhecidos, revistas ou que tem coluna em portais de notícias, que ficam com um pé em cada canoa, ou pelo menos na coluna do meio. Fala, não acho que tem que regular as redes sociais, mas é preciso um freio, criar algum tipo de controle, porque é um absurdo que vem acontecendo, enfim. Adota um discurso, digamos, não tão radical, mas ao mesmo tempo indicando que é preciso fazer alguma coisa olhando para o cenário atual. Queria que você rapidamente fizesse uma reflexão sobre essas pessoas que não defendem, não batem no peito dizendo é preciso regular as redes sociais, mas defendem algumas alterações. Essas algumas pequenas alterações são necessárias, Mota? Ou o nosso arcabouço jurídico já atende eventuais crimes que sejam cometidos nas redes? Liberdade é uma coisa desafiadora, Canhato. Nem todo mundo prefere a liberdade. Tem gente que prefere a tutela. Tem gente que eu prefiro ficar numa rede social onde as coisas sejam filtradas. Tá? Então, eu já tive debates aqui nesse programa com antigos colegas que defendiam isso, né? Tem que haver um controle. Não pode, como assim a pessoa entra na rede, diz tudo, fala qualquer coisa, né? Tem gente que acha que para entrar na rede social é preciso colocar o CPF. Então você vai entrar no X, você só pode ter uma conta com o seu CPF. Aí eu lembro essas pessoas, a gente vive num país em que você, às 3 horas da manhã, recebe na sua casa um telefonema de um sujeito dizendo que sequestrou um parente seu, aí passa o telefone para alguém que grita, simulando que está sendo espancado ou torturado. Esse sujeito está usando um telefone. Você só compra um telefone no Brasil com CPF. Não existe coisa mais regulamentada no Brasil do que telefonia. Esse sujeito não só está usando um telefone, como ele está ligando para você da cela de uma prisão. Ele está lá porque ele já cometeu inúmeros crimes. E aí, neste país, onde você não consegue controlar o mais absurdo crime violento, onipresente, nesse país onde aqui no Rio de Janeiro tem mais de 1.500 comunidades dominadas pelo narcotráfico, as pessoas acham que a prioridade é regulamentar as redes sociais. Para essas pessoas eu tenho uma recomendação: ninguém é obrigado a usar rede social. Eu vou dar uma grande sugestão para vocês: saiam das redes, leiam um bom livro. O livro você pode escolher. Leia um bom livro, assista um bom filme. Ninguém é obrigado a estar nas redes sociais. Ou então, peçam que seja criada uma rede social regulamentada, censurada. Aí quem gostar de censura vai para essa rede, quem não gostar fica nas redes atuais. Agora, por que você acha que a sua vida tem que ser tutelada? Não me obrigue a viver uma vida tutelada também, né? Você, delegado Palumbo, a gente já viu muitos embates, discussões, inclusive teve aquele projeto de lei relatado pelo deputado Orlando, enfim, não avançou e há quem defenda um novo projeto com algumas alterações se nós compararmos com aquele. Qual é o clima? Alguma chance disso avançar? Enquanto alguns defendem regulação, tem um grupo grande que também entende que é preciso assegurar o direito à liberdade de expressão, né? Claro, eu sou favorável à liberdade de expressão. Aquele projeto do deputado citado era horroroso, era uma aberração. Ainda bem que eles tiveram a consciência de que não iriam passar e eles mesmos retiraram de pauta, porque inclusive estava em regime de urgência, ou seja, literalmente eles queriam enfiar a goela abaixo da população brasileira. Se vai para o Senado, muito provavelmente iria passar e depois o presidente iria sancionar esse projeto horroroso. Muito se fala, né? Olha, as pessoas cometem crime. Tem um código penal aí.
injúria é crime, difamação é crime, calúnia é crime, ameaçar alguém é crime. Agora, é só fortalecer, eu venho falando isso há mesmo tempo, vamos fortalecer as polícias que investigam, a Polícia Federal, a Polícia Civil. Esse final de semana estive em Ribeirão Preto, indaguei um colega da Polícia Federal. Aqui na região, vocês têm alguém especialista em combates a crime cibernético? Não, não tem. Aqui a gente faz tudo. Ou seja, não se investe. Aqui em São Paulo a mesma coisa. Uma delegacia para 44 milhões de habitantes, no caso da Polícia Civil. Como é que você vai investigar? Como é que você vai pegar, por exemplo, um crime de ameaça ou um pedófilo? Você não vai conseguir fazer isso, porque não tem gente. Ou seja, tudo que eles querem regular, que na verdade é censurar, já está no Código Penal. Mas ninguém, absolutamente ninguém, fala em fortalecer quem investiga, quem vai mandar para o Ministério Público e depois vai denunciar. Ninguém faz isso. Agora, quando a gente discute regulação das redes, parece algo distante do usuário de rede social, né, Dávila? E as pessoas não sabem exatamente como uma aprovação como essa poderia impactar na maneira como ela se relaciona com a rede social, como ela compartilha informações, como ela emite opiniões, inclusive reposta, sei lá, mensagem de um amigo, de um parente. Seria interessante que você trouxesse um olhar para a maneira como poderia ser alterado essa maneira de relacionar com a rede social, a maneira como ela coloca uma informação. Então, a rede social teria um bloqueio para algumas coisas que a pessoa trata. Isso seria feito por um órgão, uma comissão da verdade instituída pelo governo? Porque, assim, há mil teses e teorias, né? Mas o que você acha mais factível caso o projeto fosse aprovado? Bom, primeiro já tem uma regulação da rede social, justamente como bem falou o delegado Palumbo, que tira do ar conteúdo pornográfico, pedofilia, terrorismo, isso aí já está tudo fora do ar. Isso aí as próprias redes monitoram e quando aparece, tira. Então já existe algo ali restringindo, não é qualquer opinião e qualquer assunto. Alguns assuntos existe unanimidade que não pode deixar circular mesmo. E está correto. Agora, de novo, vamos voltar ao bom exemplo. Por que nós não seguimos o ritual que foi o Marco Civil da Internet? Por que não escutar as pessoas que trabalham com rede social, especialistas? Por que o Nicolas Ferreira não é, na verdade, o relator dessa matéria, que vai reunir outras pessoas, que é um cara que conhece o negócio? Porque nós temos que juntar juristas, gente de tecnologia, gente de inteligência artificial, gente de rede social, parlamentares. Nós precisamos ter uma visão plural do problema, justamente para não regulamentar de uma forma que vai criar censura, mas de uma forma que alguns assuntos e determinadas coisas têm que realmente ser limitados e que já é pelo próprio Código Penal. Então, assim, temos de usar a cabeça e o bom exemplo. Gente, eu não entendo por que nós temos tanta dificuldade de aprender com os nossos acertos. Por que a gente não aprende as lições dos acertos? Nós temos uma vocação para replicar erros e não aprender com os acertos. Isso é ser retardado mental, porque você joga fora o experimento que deu certo, as discussões que ocorreram para fazer com que uma lei seja boa. Vamos seguir os bons exemplos. É isso o que nós deveríamos fazer com essa história das redes sociais e não usar a palavra regulamentação para censurar. Seguiremos atentos, hein?